Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Depois de um bom tempinho sem postar algum conteúdo aqui no canal do Acesso Litúrgico, né? Hoje, então, para a gente retomar, né, as nossas formações, né? A nossa caminhada com com a parte da liturgia, né? Hoje vim apresentar para vocês um pouquinho algo que eu tenho visto muito da necessidade nas paróquias onde eu tenho passado, auxiliado, né, com a liturgia, a questão justamente da gente compreender um pouquinho mais sobre as partes fixas, né? E isso é muito necessário para nós, então, fazermos este caminho, né? Fazermos, então, este processo de entendimento sobre o que se trata as partes fixas. E também já dou um adendo para vocês que, apresentando esta parte, né, sobre o conteúdo das partes fixas, eu vou estar também trazendo para vocês logo mais aqui no canal algumas sugestões, né, na verdade várias sugestões para as partes fixas, começando justamente pelo ato penitencial, para que a gente então possa começar por ele, né, com todas as fórmulas que existem no missal, quais as melodias que podemos usar. Já tem alguns vídeos que eu já tenho postado de algumas músicas, né, sobre o ato penitencial, mas agora também o conteúdo, né, o arsenal, vamos dizer assim, de melodias para o ato penitencial, ele vai então ter a sua continuidade aqui no canal, né? E esta parte das partes fixas da missa que eu então elaborei, se trata justamente da pesquisa que eu fiz com o meu TCC. O meu TCC ele foi feito baseado sobre o estudo do hino de louvor, do Glória, e defendi justamente o fato dele não poder ser mudado a letra, porque ele é uma parte fixa, e também fui procurando explicar toda a parte teológica do hino de louvor no meu TCC. Logo mais, depois de uma outra formação, eu trago para vocês, então, sobre o hino de louvor com mais detalhes, né? Posso apresentar aqui o meu TCC para que a gente possa trabalhar juntos a questão do hino de louvor. E, claro, automaticamente eu passei também e estudei sobre as partes fixas, né? E justamente eu quero trazer para vocês esse primeiro ponto, né? Que a gente consiga entender do que se trata as partes fixas da missa, né? Então, primeiro, nós temos que sempre lembrar, a missa, né, os cantos na missa, eles vão se dividir em dois grupos, tá? O ordinário da missa e o próprio da missa. E aí nós temos que entender o que significam estas duas coisas. O ordinário da missa nada mais é do que o conjunto das partes que não mudam. Não mudam porque justamente são o rito da própria liturgia, da própria missa. Então, eles não podem ser alterados. Assim sendo, se o ordinário da missa são as partes que não mudam, de acordo com a liturgia, então os cantos são fixos em seu texto. E eles constituem o próprio rito, como eu falei. Então, quais são os ordinários da missa que nós conhecemos? O Kyrie, o Glória, o hino de louvor, o Creio, o Pai Nosso, o Santo e o Cordeiro de Deus. Então, nós temos essa dimensão e este grupo de partes da missa que são do ordinário, que não podem ser mudados. E nós temos também o próprio da missa. E o que se trata do próprio da missa? É o conjunto das partes que justamente vai mudar o texto de acordo com a liturgia. E aí compreendem, é claro, a entrada, né, o canto de entrada, o salmo responsorial, o aleluia, né, a aclamação, porque no tempo de quaresma, agora que nós já passamos, né,
tem uma aclamação, no tempo da Páscoa tem outro, no tempo comum tem outro, com outras antífonas, né? Então, nós temos essa variação. A apresentação dos dons, né, o ofertório, né, e o canto de comunhão, que também muda a sua antífona e, consequentemente, também vai mudar o seu canto, certo? E aí, nós temos a continuidade aqui sobre justamente esta compreensão das partes fixas da missa. Então, os cantos pertencentes ao ordinário da missa, eles não podem ser substituídos por outros, porque eles são a parte fixa da missa. Então, por que que a gente não pode, então, mudar, né, o ordinário da missa? Porque estas orientações remontam justamente ao caráter santo, sacro, que o canto apresenta na liturgia. Além, é claro, de todas as normas propostas pelos documentos pontifícios acerca da não alteração dos textos aprovados nos livros litúrgicos. Então, os textos que temos no livro litúrgico, eles seguem uma orientação e também, sendo ritos, não podem ser alterados, a não ser que o dicastério para a congregação do culto divino, o dicastério da liturgia, ele realmente faça a mudança do rito. Mas, caso não, então todo o rito ele é inalterado, ele segue tal e qual. Então, um exemplo dos documentos que tratam sobre isso. Lá na instrução da Sagrada Congregação dos Ritos, né, este canto, ou estes cantos, pertencentes ao ordinário da missa, são chamados de canto do segundo grau. Recebem esse nome pelo fato de justamente compreender os cantos que os fiéis conseguem aprender para a participação da missa solene. Então, sempre a gente precisa lembrar que as partes fixas da missa, elas precisam ser melodicamente compostas para que justamente facilite a participação do povo, porque como eles são cantos de segundo grau, então compreende-se que o povo também participará. Então, é necessário uma melodia fácil, tranquila, né, que faça justamente o povo participar. Não adianta a gente querer colocar muitas melodias rebuscadas, né, de acordo com a realidade da paróquia, a realidade da comunidade, né, para que as pessoas não cantem. Nós precisamos justamente pensar em melodias que possam nos ajudar a fazer justamente o povo cantar. Então, quais são os exemplos, né, que o, a instrução traz para nós, né? Um dos exemplos mais clássicos, né, desses cantos de segundo grau é o próprio Amém, é o Senhor esteja convosco e com o teu espírito, né? As respostas que o povo responde. Então, tudo isso precisa ser feito para que justamente o povo possa responder e possa participar totalmente da Santa Eucaristia, do Santo Sacrifício, da liturgia em si. Outro exemplo dos nossos documentos da Igreja que falam sobre as partes fixas da missa. Do Pio X, a Trale Sollecitudine, ela nos apresenta que, a partir do momento em que os textos estão definidos para ser musicados, cantados e ordenados, não é lícito alterar esta ordem nem substituir os textos prescritos por outros, ou omiti-los na íntegra ou em parte, a não ser que as rubricas permitam suprir com o órgão, ou seja, com o órgão da igreja, alguns versículos do texto que são simplesmente recitados no coro. Desta forma, o texto litúrgico ele tem de ser cantado como se encontra nos livros aprovados, sem pós-posição ou alteração das palavras, sem repetições indevidas, sem deslocar as sílabas, sempre de modo inteligível.
Estas são as normas que foram definidas para os cantos do chamado ordinário da missa, que, segundo este documento de Pio X, eles não podem ser alterados. Então, o Kyrie, né, o ato penitencial, o Glória, o Creio da missa, eles devem conservar esta unidade de composição própria do texto. Então, não posso fazê-lo de maneira separada, porque se eu faço esse rito de maneira separada da missa, então ele não tem sentido nenhum e perde todo o seu sentido. Um adendo e um detalhe que eu gostaria de trazer para vocês, justamente sobre, principalmente sobre a questão das repetições ou alterações das palavras, né? Nós temos que muitas vezes também compreender a questão da musicalidade da parte fixa, né? Que precisamos justamente também facilitar o canto do povo e facilitar o nosso, né? A nossa participação e o nosso canto no grupo de canto. Então, há algumas repetições que são necessárias ser feitas para que a música concorra e aconteça num fluxo contínuo, para que não haja quebras. Então, às vezes, há alguns cantos de hino de louvor que suprimem alguma preposição, que suprimem algum artigo, suprimem, então, alguma coisa que está ali como adjunto, né? E então, às vezes, nós suprimimos isso para que haja um fluxo contínuo na música. Mas não quer dizer que esta supressão vai perder o sentido teológico do texto teológico, entendeu? Então, nós precisamos justamente pensar nisso. As alterações que eu não posso fazer são justamente aquelas que justamente eu não posso fazer alterar o sentido teológico da letra do texto. Porque se eu altero o sentido teológico, então, consequentemente, eu altero o rito. Por isso que a gente sempre tem que ter esse bom senso de ver o que nós podemos fazer, certo? Então, a mesma forma como a Sacrosanto Concílio pede que se mantenha, né, a questão cultural, o respeito à cultura de cada povo, de cada comunidade, então precisamos saber fazer os ajustes no texto sem que se perca o seu sentido teológico. Porque é isso, perdendo o sentido teológico, eu faço perder o sentido do rito e faço perder, de fato, toda a questão da vivência da missa. Então, preciso tomar justamente cuidado com essas coisas. E aí, só para a gente trabalhar um pouquinho, né, sobre o ato penitencial, e aí nós vamos então falar um pouquinho e depois vamos apresentar vários cantos com o passar do tempo agora, né? Então, falando um pouquinho sobre esta parte fixa, né, o ato penitencial ou Kyrie. As primeiras orações penitenciais, primeiramente, eram somente para os sacerdotes e os ministros ordenados, e surgiram por volta do século X. Entretanto, depois aí foi colocado justamente a resposta do povo e a participação do povo. O ato penitencial, então, ele tem a função de preparar a Assembleia para ouvir a palavra de Deus e celebrar dignamente os santos mistérios. Então, se trata de um canto de repouso, não é um canto de movimento. Então, é um canto que você precisa justamente fazer a Assembleia procurar voltar para si mesma, para que possa reconhecer os seus pecados e possa implorar a misericórdia de Deus. Um detalhe muito importante: o ato penitencial, ele não absolve os pecados. O ato penitencial, ele é um rito no qual nós reconhecemos que somos pecadores diante de Deus e que neste momento estamos justamente precisando reconhecer os nossos pecados e implorar a misericórdia de Deus para que possamos acompanhar e ter o estado de graça novamente quando eu for buscar o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Então, o ato penitencial, ele não absolve os pecados, mas ele prepara o fiel
além de para ouvir a palavra de Deus, também o faz ter consciência que ele precisa estar em graça com o Deus, com o Senhor. E ele precisa, então, buscar o sacramento da confissão para que essa graça continue agindo sobre ele, certo? Então, se trata justamente de um canto de trazer o povo para a reflexão interna de si, né? Não é para fazer o povo dançar, não é para fazer o povo, então, dançar no banco e coisas do tipo, não é? E nós temos que, então, trazer isso para um momento mais interior, interiorizar para reconhecer os pecados e implorar a misericórdia de Deus. Portanto, o canto do ato penitencial, ele precisa ser de caráter confiante, simples, invocativo e sério, o que não significa que ele tem que ser triste, tá? Não precisa ser uma melodia triste, mas é uma melodia que tem que expressar a súplica, o pedido do perdão para alcançar a misericórdia depois com o sacramento da confissão. O canto do ato penitencial, ele precisa ser um canto silábico e não melismático, ou seja, quando se fala silábico, que a melodia seja simples, a melodia então seja tranquila de ser entoada pelo grupo de canto e também entoada pelo grupo da assembleia, né, pela assembleia. Agora, se eu procuro fazer os melismas, que são as nuances, as harmônicas e tudo mais, muitos da assembleia não vão participar, porque não tem todo esse desenvolvimento, desenvoltura e todo esse conhecimento de música. Então, a gente precisa pensar justamente em cantos que façam uma melodia que não seja florida, mas que seja curta e expresse justamente o pedido, a súplica da misericórdia de Deus. Então, o ato penitencial, ele precisa enfocar muito mais o louvor e a misericórdia de Deus que perdoa. E o Kyrie, que nós entoamos, né, o Senhor piedade, o Cristo piedade, Senhor piedade, ou no grego, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, ele tem um significado trinitário. Ele não possui um sentido penitencial, mas de aclamação a Cristo e um pedido de misericórdia. Então, essa é a grande questão do nosso ato penitencial, certo? Essas são as características gerais do ato penitencial. E aqui eu coloquei para vocês justamente cantos que não são ato penitencial, porque fogem totalmente daquilo que se pede à liturgia e os textos litúrgicos. Então, vou cantando um por um aqui para que a gente saiba conhecer e vamos reconhecer de fato quais são esses cânticos. O primeiro ali. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Então, não se trata de um canto de ato penitencial, mas se trata de uma letra que foge totalmente do texto litúrgico. Então, ele não serve para ser cantado na missa. Outro exemplo. Senhor, tende piedade de nós, pelo bem que eu não fiz, pelo amor que eu não quis, piedade. Outro exemplo, que foge totalmente do texto litúrgico. Um clássico que muitos cantam e ficam muito bravos com a gente quando a gente fala sobre, né, e às vezes até teimam de continuar cantando, mas ele não é um canto de ato penitencial, é justamente um que muitos cantam, que é como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Ah, padre, mas tem o Kyrie depois, não importa. Fugiu totalmente do texto litúrgico. Não há estas antífonas no missal e, consequentemente, não faz parte do rito. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Outro exemplo.
Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Outro que foge totalmente do texto litúrgico. Exemplo de outro. Perdoai-me outra vez, Senhor. Novamente eu me fechei dentro do meu desamor. Vossa imagem eu mutilei. Este é um outro exemplo. Outro que temos aqui. Senhor, tende piedade, perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Não é um canto de ato penitencial. Outro, quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, né? Por que que ele não é, além de não ter o texto litúrgico, mas também ele tem o caráter intimista? As músicas litúrgicas, elas não podem trazer o caráter intimista, voltado somente para o eu, mas ele tem que trazer o nós, porque são todos nós, somos todos nós que celebramos o sacrifício eucarístico, que celebramos a Eucaristia, que participamos da Eucaristia. Então não é somente voltado para mim, mas é voltado para todos os irmãos e irmãs. Então a gente precisa justamente tomar cuidado com isso também. Outro exemplo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Outro que foge totalmente e tem o caráter intimista. Outro exemplo, que é muito cantado atualmente, mas também não se encaixa como ato penitencial. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue venha a paz, aqui estou, perdoa-me. Né? Então, também não são cantos que entram no caráter litúrgico, porque não seguem o texto litúrgico e também tem o caráter intimista. Outro exemplo. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar. Outro exemplo também. Ah, padre, mas esse aqui fala o nós, né? Tem o vós, tem o plural e coisa e tal, mas ele não é texto litúrgico. Ele não está, não é o confesso do missal romano ou nenhuma das outras invocações. Então, ele não segue o texto litúrgico, então ele não é próprio para se cantar na missa, certo? Outro exemplo. Senhor, eu estou aqui, venho te pedir piedade de mim. Olha lá, foge o texto e o caráter individual, intimista. É um outro exemplo. Mais um. Mais uma vez aqui estou para te pedir perdão pelas vezes que te ofendi, meu Pai, maltratando o meu irmão. Então é outro exemplo que também foge. O texto litúrgico e também o caráter intimista. Nossa, padre, mas você está cantando até de olho fechado, né? Porque
essas músicas, então, não pode ser cantada de ato penitencial, mas o senhor conhece todas. Falei, óbvio que eu conheço todas, né? Mas por que que eu conheço todas? Porque também, muitas vezes, mais atrás, lá na minha época, que nem seminarista eu era, que eu cantava na minha comunidade, ainda não tinha também toda essa instrução, e depois eu fui aprendendo com o tempo. E sem falar, justamente, da gente olhar o seguinte aqui também. Ah, eu não posso usar no rito da missa do ato penitencial. Então, eu tenho que descartar todas essas músicas. Gente, nós temos que pensar também que, por exemplo, no momento de um grupo de oração, no momento de uma espiritualidade, no momento mais assim de retiro, que não seja a missa, entenda bem, que não seja a missa, estes cantos eu posso utilizar num grupo de oração, num pedido de perdão lá no grupo de oração, num momento de retiro, de espiritualidade, eu posso utilizar esses cantos ali, mas dentro da missa eu não posso utilizar, porque eles não têm caráter litúrgico. Então eu preciso justamente trabalhar esse ponto. Num próximo vídeo de uma outra formação, eu vou passar para vocês aqui justamente quais são as principais características para o canto ser litúrgico, tá? Eu também trabalhei no meu TCC e também vai ser muito interessante trabalhar com vocês, tá? Para disponibilizar para vocês. Então, estes são os exemplos de ato penitencial que nós, então, não podemos utilizar na missa. E aí, é claro, vão surgir outras dúvidas, outros poréns aí de outros cantos que talvez eu tenha esquecido de colocar aqui, né? Mas vocês podem justamente colocar aí nos comentários, né? Qual é a dúvida, quais são as músicas que vocês estão em dúvida para cantar, que também, aos poucos, eu também vou respondendo a cada um de vocês, né? Mas essa é uma lista grande que eu acredito que tira mais ou menos 60 a 80% do repertório de ato penitencial. Ah, padre, mas então quais os cantos de ato penitencial que eu posso cantar? Então, você vai sempre utilizar os textos que estão no Missal Romano. E nós sabemos que temos 3 fórmulas no Missal Romano para que se possa justamente cantar o ato penitencial. Ou confesso, é a primeira fórmula, ou então nós temos também o tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação, né? Seguido do Senhor, piedade, Cristo, piedade, ou Kyrie eleison, Cristo eleison. E a terceira fórmula é justamente Senhor que vieste salvar os corações arrependidos, Senhor que vieste chamar os pecadores, é o Cristo que vieste chamar os pecadores, e Senhor que intercedei por nós junto do Pai. Essa é a terceira fórmula. Às vezes o pessoal pensa que essa terceira fórmula é só para cantar no tempo comum, mas não é. A terceira fórmula, ela pode ser cantada justamente em todos os tempos litúrgicos, né? O Senhor que vieste salvar os corações arrependidos, Cristo que vieste chamar os pecadores, e o Senhor que intercedei por nós junto do Pai. Ela pode ser cantada em todos os tempos litúrgicos. E nesta terceira fórmula, existem outras 20 aclamações ali de ato penitencial, de invocações do ato penitencial, mais ou menos entre 5, de 4 a 6, mais ou menos, do Missal Romano para cada tempo litúrgico. Então, tem invocações para o tempo do Natal, tem invocações para o tempo da Páscoa, para o tempo da Quaresma, para o tempo comum e para o tempo do Advento. Então, nós temos invocações próprias para cada tempo litúrgico. É só justamente nós procurarmos ter o acesso ao Missal Romano, a terceira edição típica aqui no Brasil, para que a gente possa justamente pegar essas letras e então procurar melodias que possam então se encaixar para que fique fácil de cantar e para que o povo possa cantar junto também. Depois, mais para frente, né, daqui os próximos vídeos, eu vou estar postando para vocês justamente essa parte do ato penitencial de várias melodias e dentro dos textos litúrgicos que se pedem, tá certo? Então, essa é a formação que eu gostaria de passar para vocês hoje, né, nesse tempo, né?
E espero que possa ter ajudado vocês, espero que possa ajudar vocês aí em diante agora na escolha do ato penitencial para vocês cantarem nas missas, né, cantar a missa. E então, qualquer dúvida também, eu estou à disposição aqui no canal, tá? Também tem a minha página do Acesso Litúrgico no Instagram, tá? Então é só procurar lá para poder me seguir, só procurar @acesso litúrgico que vocês já vão encontrar lá. E, tendo dúvida, pode deixar pelo Instagram, pode deixar aqui nos comentários do vídeo aqui que vai para o YouTube, né, e a gente vai auxiliando e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, então aí, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, se foi bom, se não foi, qual foi a sua dúvida, para a gente continuar melhorando, e também, é claro, né, e compartilhe com os seus grupos de canto, se você é coordenador, se você, então, cuida aí dos ministérios de música da sua paróquia, né, passe para eles essa formação, porque eles precisam ter consciência. Ah, padre, mas eles não fazem, não vão seguir, não vão fazer, problema de cada um. A questão é que, sabendo da consciência do que se tem, você vai precisar errar menos, porque quanto mais você erra com consciência, mais a sua consciência fica pesada. Então, quanto mais consciência você tem, menos erro você vai fazer. Então, a gente precisa justamente se esmerar nisso, tá bom? Então, fiquem com Deus, um forte abraço, Deus abençoe, e até a próxima formação, se Deus quiser.